para você ter uma noção do que, ao ponto que as coisas chegaram, como eu vivo isolado em mim mesmo, achei interessante repassar um fato. Outro dia aconteceu um episódio, acho que foi em São Paulo, sei lá, e as pessoas parece que andaram, não sei se foi tiro, foi algum tipo de violência. Aí o homem tinha tirado um no outro e tal. E eu estava nessa situação em que uma pessoa estava falando uma para outra: ó, aconteceu isso em São Paulo, o cara fez uma covardia e tal, aquelas coisas que as pessoas gostam de comentar a boca pequena. Bem, o ponto não é esse. O ponto foi como uma outra pessoa reagiu. A outra pessoa disse: ah, mas aonde foi isso? Aí ela disse: ah, bom, isso foi em São Paulo, tal. Eu disse: ah, isso lá em São Paulo. Você entendeu? Lá em São Paulo não é importante. Por que nós temos essas reações? Porque pensamos que vivemos em separado. Eu penso, através do meu isolamento, acho que eu, como gaúcho, não tenho nada a ver com o paulista, com aquilo que considero como carioca. Eu penso que as atitudes que tomam aqui são isoladas dentro do meu contexto, que isso não pode influenciar o todo. Eu penso que, entrando numa crença, eu estou separado do resto do mundo apenas por acreditar na paz, na comunhão e no amor. Sendo assim, o amor passa a ser uma ideia isolada em mim mesmo, no meu contexto. O amor passa a ser um revestimento, uma barreira, um muro que ergo entre mim e o resto do mundo. Isso é viver em isolamento. E quando tenho esse comportamento isolado, por mais que ele seja um comportamento com a ideia de pregar o amor, de espalhar o bem, esse comportamento por si só reforça a separação, reforça a divisão, reforça a falta de relação adequada. Como posso pensar em comunhão, em paz mundial, estando eu isolado nas minhas crenças, estando eu separado naquilo que acho certo ou errado? Como posso me entender com você se eu já estou conversando com você com uma certa tendência? Se você já vem conversar comigo se posicionando como muçulmano e eu como cristão, pode haver relação ou essa relação será totalmente filtrada? Eu passo o tempo todo tentando convencer você das minhas crenças, do meu modo de pensar. E você tentando convencer que as suas são melhores. E chamamos isso de relação. Mas já a relação, quando eu percebo você como uma ideia, porque se eu chamo você de muçulmano, de americano, eu estou me relacionando com uma ideia. Isso não é um fato, você não é um fato para mim. Quando você chegou para mim e disse:
eu sou o entrevistador, eu vim entrevistar você. Você se tornou uma ideia. Acabou a relação entre nós dois. Eu assumi a postura de entrevistado e você de entrevistador. Começamos, a partir daí, a respirar por aparelhos, a nos condicionar a uma situação. Geramos um contexto e passamos a atuar dentro dele. O casamento é um contexto que é gerado e passamos a atuar dentro dele. A relação de empregado e patrão é um contexto que é criado. Eu vou para o meu emprego reagir como empregado, ou seja, estou isolado do meu patrão como empregado, estou isolado do meu chefe como empregado. Aquilo que eu chamo de colega é um isolamento. O meu colega é uma noção de eu em relação ao outro, isso é separação. Podemos parecer que estamos no mesmo nível social. Parece que nos equiparamos apenas por estar recebendo o mesmo salário, a mesma quantia. Mas em termos humanos, como é que isso fica? Em termos de relação para valer, como é que isso fica? Fica baseado naquele campo em que aquela senhora disse: ah, isso é lá em São Paulo. Psicologicamente, eu não tenho nada a ver com paulista. Psicologicamente, parece que eu não tenho nada a ver com as atitudes do político. Mas, profundamente, eu estou dando prolongamento àquilo que quero desfazer. Falo contra a violência, contra a separação, a divisão, as diferenças, mas digo que tenho as minhas crenças que são diferentes das crenças do outro. Que o homem que vive no outro estado não pode ter as mesmas preferências que eu. Considero que o homem de outra cor é diferente de mim. E mesmo assim, estou buscando a comunhão dentro de um padrão onde existe muita separação, onde existe outros que querem ser mais que eu dentro do próprio padrão, outros que são mais importantes que eu dentro do próprio padrão. A minha noção de Deus está presa nisso. Eu estou numa relação com Deus em que acredito que tenho mais compreensão que os demais, que tenho mais fé, que devo ser mais favorecido. É esse o estado atual das coisas. Para mim, a comunhão começa quando eu consigo compreender todo esse processo, tudo isso em andamento, e automaticamente compreendo, não apenas intelectualmente, porque intelectualmente muita gente já compreendeu, porque nós vivemos lendo coisas, vivemos pesquisando na internet, mas é preciso uma compreensão profunda da base. Eu preciso ver isso como um fato, não como uma ideia, não como uma teoria. Se eu não ver isso como um fato, todas as minhas atitudes passam a reforçar isso, por mais bem intencionado que eu esteja. Deu para compreender?